Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para o concurso FG 2018. Então acompanha comigo mais uma ideia relacionada aos conceitos de hardware. Bem, hoje nós vamos falar nessa aula sobre o processador. O processador ele também pode ser chamado de CPU ou ainda UCP em português, que significa justamente Unidade Central de Processamento. Então tem provas que cobram processador, outras que falam sobre CPU, que é o termo em inglês, a sigla em inglês, e outros até a sigla em português UCP, ou ainda Unidade Central de Processamento. Estamos falando sobre esse mesmo componente. Lembrando que a CPU é um componente de hardware do computador e funciona como se fosse o cérebro do computador. É onde os dados são processados de forma centralizada. Pois bem, nós vamos entender agora outro detalhe importante. Quando a gente fala sobre a CPU, ela é o centro, é a unidade central de processamento. E é a partir daí que nós podemos nominar o que chamamos de periféricos de entrada de dados, que são aqueles que enviam dados para a CPU processar. Como, por exemplo, o teclado, o mouse, o próprio scanner, são periféricos de entrada de dados, a webcam, também periférico de entrada de dados, porque enviam dados para a CPU processar. A CPU então processa esses dados e encaminha esses dados para o que chamamos de periféricos de saída de dados, como por exemplo o monitor, que é um periférico de saída, a impressora, que também é considerada um periférico de saída, porque esses recebem dados que já foram processados pela CPU. Tanto o monitor quanto a impressora são periféricos de saída. Claro que existem ainda as situações dos periféricos de entrada e saída simultaneamente, como por exemplo o monitor touchscreen, o monitor toque na tela. Ele realiza a entrada de dados à medida que eu toco na tela, portanto periférico de entrada, mas também exibe as imagens do que já foi processado, portanto também periférico de saída. Então o monitor touchscreen, ou toque na tela, é um periférico de entrada e saída, simultaneamente. Assim como a impressora multifuncional que tem scanner. Numa impressora multifuncional que, além de exercer as funções de impressora, o que diz periférico de saída, porque se imprime é porque está dando saída ao que já foi processado. Impressora, a princípio, é periférico de saída. Mas a impressora multifuncional, por ter scanner, scanner é um periférico de entrada que envia dados daquele documento, daquela imagem, para a CPU processar. Então, na impressora multifuncional, a parte impressora de saída e a parte scanner é de entrada. Nesse caso, assim como o monitor touchscreen, a impressora multifuncional é considerada um periférico de entrada e saída de dados. Bem, então já sabemos que a CPU, a unidade central de processamento ou processador, se relaciona com os periféricos de entrada e saída de dados, recebendo dados dos periféricos de entrada e enviando dados processados aos periféricos de saída. Ela também se relaciona com as memórias do computador, ora processando dados e enviando para as memórias, e ora também buscando dados armazenados nas memórias para processar. Então a relação da CPU também se dá aí com as memórias do computador. Bem, vamos para a parte teórica então sobre a nossa CPU, sobre o processador, unidade central de processamento. É o local onde os dados são processados. Na CPU são realizados os cálculos e operações que atendem à demanda do processamento dos programas que estão em execução no sistema. O computador trabalha com operações de entrada de dados, processamento e saída de dados. Então essa é a ideia da CPU. Local centralizado onde os dados serão de fato processados, onde são feitos os cálculos matemáticos para atender à demanda do processamento. Na próxima aula nós vamos falar sobre as partes que compõem essa CPU. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, deixa gostei, é bem importante, deixa um gostei aí, deixa um like, também se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber notificações de novas aulas. Até a próxima, grande abraço e bons estudos!